Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Oi, estamos chegando com o Podcast do Transporte e esta é a primeira edição especial da cobertura do Seminário Nacional da ANTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. E neste ano teve um clima fervilhante, com muito otimismo pelas novidades que certamente estão chegando aí, tanto na legislação como na compreensão pelo governo, em seus vários braços, da real importância do transporte como direito do cidadão e dever do Estado. Portanto, já se sabe que governos federal, estaduais e municipais vão ter de pôr a mão no bolso para que a população tenha um transporte decente, com aquelas características simples como pontualidade, conforto, previsibilidade, asseio, gentileza e informação. Ou seja, o mínimo. Mas não estamos falando só de dinheiro não, né? Porque não adianta ter dinheiro se não tem medidas urbanas, como, por exemplo, a prioridade para os ônibus. Podcast do Transporte. Mas, antes de começar o podcast em si, eu queria saudar Marcelo Fontana, da OTM Editora, que a partir de agora está junto conosco, eu, Alexandre Pelegi e Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, neste Podcast do Transporte. Agora, ficamos mais fortes e seguramente muito mais bem equipados para atender tanto o empresário no setor como também o passageiro, aquele que depende do transporte, a receber informações cada vez melhores, mais aprofundadas e mais especializadas. Fala, Marcelo. Fala, Pelegi. Obrigado, Adamo, obrigado, Roma. É uma honra a gente poder dar início a essa aliança estratégica. Nós somos duas empresas aí altamente dedicadas a esse mundo de transporte público, de transporte passageiro, seja por ônibus, seja por trilhos. Cada um de nós aí tem uma história muito relevante, né? Uma dedicação de uma vida e todos são muito apaixonados, né, por esse segmento. E nós queremos, né, com essa aliança aí, realmente fazer algo extremamente relevante pelo setor. A gente já tem o mesmo propósito há muitos anos, trabalhamos na mesma direção e acho que agora juntos a gente vem bem mais forte e vai poder proporcionar muita coisa boa e contribuir muito com o segmento de transporte público, transporte rodoviário, de passageiros, fretamento, turismo. E além da agenda que a gente acabou de complementar essa semana, né, Pelegi, em Brasília com a NTU, com o seminário da NTU, a gente já tem agenda no final de agosto lá em Gramado com o evento da Brasil Frete, né, o Encontro Brasil Frete Fresp. É uma realização, os anfitriões são a Antur e a Fresp. E depois, em outubro, a gente tem aqui em São Paulo. Aí é o evento mais robusto, que é o encontro da Arena NTP, o antigo Congresso Brasileiro de Transporte Público e Trânsito da NTP. E a gente vai ter lá, sim, mais conteúdos de todos os segmentos de ônibus, de metro ferroviário, de trânsito, de tecnologia. A gente está bastante animado. Temos muito trabalho aí até o final do ano, né? Então vamos lá, conta comigo aqui, com toda a nossa equipe da OTM, a gente vai estar junto aí pelos próximos anos, se Deus quiser. Vale sempre lembrar que o podcast do transporte tem o apoio institucional da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Apoio importante, que nos dá acesso ao tesouro do conhecimento acumulado nestes 46 anos de atividades e de seus vários especialistas. Vamos lá então mostrar o que de melhor aconteceu nesses 2 dias de seminário em Brasília. Eu, Alexandre Pelegi, e o editor Luiz Henrique Romagnoli estivemos por lá, conversando com muita gente, participando de mesas e sentindo o clima com os participantes. Está no ar o podcast do transporte especial Seminário NTU. Podcast do Transporte. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, esteve na abertura do seminário NTU e surpreendeu o público ao mostrar um senhor conhecimento sobre a questão do transporte coletivo urbano. Ele falou, por exemplo, sobre a importância da gratuidade
e sobre o peso que ela tem para os municípios e também para o preço final das passagens. Tempos atrás, aí, quando eu falava na necessidade de se garantir o pagamento da gratuidade, alguém de má fé colocou na imprensa que eu estava questionando a gratuidade em si. Fui muito criticado pelos idosos, mas absolutamente não há nenhum tipo de perspectiva de revogação da gratuidade em si. Mas é preciso compreender que não se pode impor um ônus ao município de uma gratuidade que, no final das contas, é remunerada pelos demais passageiros. Então, há uma obrigação do Estado, lato sensu, de poder fazer a remuneração da gratuidade, que aconteceu fruto do trabalho nosso, Diego Andrade, em 2022, com um valor que foi destinado aos municípios justamente para se remunerar e equilibrar os contratos que há Brasil afora, sobretudo em função de um momento muito crítico do setor, que foi o momento da pandemia em que houve pouco socorro ao setor, salvo essa questão da gratuidade de 2022. Mas é algo que deve ser incutido como uma cultura, porque, de fato, não é nada disfuncional, não é nada distorcido, não é nada injusto, é prevalecer e trabalhar pela gratuidade, garantindo que haja a compensação devida ao ente que deve garantir essa gratuidade. E a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, continuou soando como música aos ouvidos da plateia do seminário da NTU. Ele falou da transição energética com muita propriedade, hein? E mostrando caminhos para que ela saia do papel. Não há mais possibilidade de nós ficarmos fora da discussão sobre transição energética no Brasil. Aliás, temos bons exemplos no Brasil em relação a isso. E isso passará irremediavelmente, de maneira principal e talvez inicial, no transporte coletivo de passageiros. Talvez o foco principal seja a substituição, em próximos anos, da substituição da frota de veículos de transporte coletivo de passageiros por veículos movidos a energia renovável. Isso, obviamente, o setor deve estar atento e o Estado brasileiro igualmente, e para fomentar isso, no final das contas, porque, de fato, esta é uma realidade, boa parte da poluição das cidades advém mesmo do motor dos ônibus a combustão, e que, obviamente, isso é algo que interessa a todos os personagens do setor, essa transição energética. Mas, para isso, é preciso que rediscuta o novo ciclo industrial do Brasil e que se permita o crédito necessário para isso. Aliás, há uma liquidez no mundo de diversos instrumentos e entidades de financiamento. Quando o projeto é sustentável, aderente ao meio ambiente, há recursos. Então, o que precisa é o Estado brasileiro, em conjunto com a sociedade civil e as associações, se organizarem para que o setor possa ser não beneficiado, mas se possa garantir que seja um personagem ativo dessa transição energética. E aí me refiro ao crédito, evidentemente um crédito que seja tolerável. Já tivemos uma redução da taxa básica de juros, ainda é a maior taxa de juros do mundo, do Brasil, sobretudo numa tendência de queda da inflação. O delta realmente fica muito além do que é de outros países, então vamos perseguir sempre a redução da taxa de juros. Mas é preciso que o Estado participe disso também para que se possa ter financiamento, que seja financiamento atrativo para a renovação da frota por uma frota verde, por uma frota sustentável. Outro ponto de destaque da participação de Rodrigo Pacheco na abertura do seminário NTU foi sobre a segurança jurídica que tanto preocupa as empresas que se especializam no atendimento do cidadão. Não é dado a ninguém, a nenhuma autoridade, presidente do Senado, um deputado federal, ou um prefeito municipal, ou uma Câmara de Vereadores, ou um governador de estado, não é dado o direito de violar premissas constitucionais de ato jurídico perfeito, de direito adquirido, de coisa julgada, em qualquer circunstância. Então, os contratos celebrados devem ser cumpridos. Essas inovações que, por vezes, acontecem na relação com os empreendedores que investem no Brasil, não só nesse segmento, outros tantos segmentos, é algo muito nocivo. É a estabilidade, o equilíbrio, sobretudo a segurança jurídica, é algo que nós temos que perseguir, temos que ter responsabilidade a todo instante. Eu me refiro ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, mas também me refiro ao Poder Judiciário. Não é dado também a nenhum juiz de direito e a nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, nenhuma autoridade judiciária, buscar seu bel prazer também descumprir a lei para interpretar num caso concreto algo diverso
do que está previsto na lei. Então essa instabilidade que por vezes acontece no Brasil, de se ter uma realidade, aí se provoca o judiciário, se tem uma realidade diferente, aí um projeto de lei já se entra para poder mudar aquela realidade. Isso é muito ruim para a estabilidade, para o crescimento do Brasil, porque fica parecendo que as coisas no Brasil não têm solidez e podem mudar a qualquer sopro do vento. E no final das contas, o que isso significa? Quando se vai fazer o investimento no Brasil, já se coloca um valor maior de preço, considerando essas variações das instituições públicas do Brasil. O presidente do Senado terminou sua participação com uma declaração enfática sobre o transporte como direito do cidadão e da necessidade da participação do Estado em subsidiar o transporte público justamente por ele ser um serviço público essencial, assim estabelecido em nossa Constituição. Transporte coletivo de passageiros, seja urbano, seja intermunicipal, seja interestadual, seja internacional, é um serviço público essencial de direito do cidadão. Não é uma atividade puramente de mercado que se autorregula, que se autodetermina, que as coisas se resolvem no dia a dia com os empreendedores, com concorrência. Não é essa a lógica, porque se essa lógica imperar equivocada, nós teremos em muitas cidades brasileiras, em muitos estados brasileiros, em muitas regiões do Brasil, uma profunda desigualdade de locais desprovidos de transporte público de passageiros, o que é algo indesejado por todos nós. Então temos muita responsabilidade nessa abordagem e nessa apreciação, porque não é um protecionismo de setor, é um protecionismo do cidadão brasileiro e da própria Constituição Federal que impõe que serviços públicos dessa natureza se deem por concessão ou por permissão, sempre com licitação e com a participação do Estado brasileiro e, nesse caso, sobretudo, com a ajuda financeira e com subsídios do Estado brasileiro, porque isso interessa ao cidadão brasileiro. O podcast do transporte tem o apoio institucional da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Checkio, software especialista em vistorias. Podcast do Transporte. Denis Andia é o secretário nacional de Mobilidade Urbana, vinculado ao Ministério das Cidades, e está com a missão de peneirar pontos de vistas e daí construir uma posição oficial do governo sobre o que deve ser o marco regulatório legal do setor. E ele contou para Romagnoli em que pé está esse processo todo. O marco legal elaborado, capitaneado pelo Ministério das Cidades, ele passou por praticamente todas as suas fases, encontra-se agora em lapidação jurídica, para que seja submetido à última etapa, que é uma audiência pública. A partir daí nós vamos ter o documento definitivo que vai poder ser encaminhado ao Congresso e aí sim, nesse momento nós vamos buscar entender, inclusive, em consenso, qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma deles se encontrarem, onde vai ser a pororoca. Certo. E aí dá para entender, ou seja, há um consenso dentro do governo que transporte público vai ser mais uma aba, mais uma planilhazinha de custo permanente para esse governo e todos os próximos. Já há essa consciência? É uma visão com muita clareza que todos nós temos e o governo federal também tem. O que nós estamos trabalhando agora com o marco legal é exatamente isso, dar os parâmetros de transparência, de clareza, de estruturação realmente funcional para que esses sistemas que vão começar a ser construídos a partir da aprovação do marco legal, que eles possam, com essa clareza, com essa uniformidade, com essa característica de universalização, de acesso, qualidade e tudo mais, que eles possam ser passíveis, tanto do governo federal, governo estadual, governos municipais, que eles possam ser passíveis, do olhar de como se construir, se financiar e como buscar recursos para aquilo que é necessário, não aquilo que se tem e muitas vezes vai
ao longo do tempo vai se modificando uma coisa ali e em um determinado momento passa a não ser mais a realidade das pessoas. O que nós estamos falando hoje é reconstruir um processo que possa ser caracterizado pelo aquilo que as pessoas realmente precisam no seu dia a dia para se locomover dentro das suas cidades. Tá certo. E o Diário do Transporte e o podcast do Transporte estarão juntos acompanhando com o Ministério da Cidade como vai rolando, quantos pontos ainda tem antes de chegar na estação da aprovação desse projeto. Olha, se a gente estiver falando numa caminhada, nós podemos dizer que essa caminhada, além de ter começado, ela já perpassou por diversos pontos importantes e hoje ela caminha para chegar a um ponto final, que vai dar início a um novo ambiente, a uma nova história, uma nova caminhada e, se Deus permitir, né, com qualidade do transporte público para todos os usuários, todos os brasileiros, todas as pessoas que precisam ir ouvir pelas necessidades do seu dia a dia, seja quaisquer que sejam elas. Podcast do Transporte. E de volta ao seminário da NTU, ouvimos um deputado muito importante nesta área. Alô, estamos com o deputado Diego Andrade, presidente da Frente Parlamentar Mista sobre Transportes Urbanos no Congresso. Então vale a pena perguntar, o setor, o mercado, os passageiros, todo mundo está mais ou menos alinhado sobre os problemas do transporte. Como isso está chegando dentro do Congresso? Olha, o Congresso, ele há alguns anos colocou na Constituição, né, de forma clara esse direito. Então, é um dever, né, de todo congressista, de todo parlamentar, ajudar a buscar a solução para prover um transporte de qualidade, né, que se sustente com uma tarifa justa para o usuário, para ele ter acesso, principalmente o usuário de baixa renda, mas, enfim, temos que perseguir aí um transporte de qualidade para que todo cidadão brasileiro possa utilizar e priorizar o transporte público. Está muito claro que é necessário a presença do Estado realmente nesse acompanhamento, seja subsidiando, seja fazendo políticas públicas com faixas exclusivas para ônibus, ampliar esse modelo que é muito importante, que prioriza o ônibus nas vias, né, prioriza o coletivo. E a gente ficou muito feliz de poder estar participando desse momento como presidente da Frente Parlamentar para poder alinhar essas demandas e criar aí um plano de ação para termos resultado. Então fica muito claro que não se pode deixar voltar a reoneração da folha, porque não podemos trazer mais custos para o sistema, nós temos que trazer incentivos, né? Porque o grande desafio é mantê-lo funcionando, né? E de pé, como eu disse, remunerando os custos para que ele seja eficiente e que melhore aí para o brasileiro. Acho que todo brasileiro já percebeu da necessidade de prefeituras, de estados e também do governo federal manter sim a gratuidade, mas remunerar para a sobrecarga dessa gratuidade não ficar sobre o passageiro que paga a passagem. Então o Estado tem que colocar a sua mão ali. Na pandemia nós demos esse exemplo, conseguimos aprovar projeto que possibilitou um reforço, né, para o sistema de transporte, e é esse o desafio. A gente também perguntou sobre a questão do transporte coletivo urbano dentro da reforma tributária. A questão da reforma tributária, nós já tivemos um avanço na Câmara dos Deputados, onde colocamos lá, né, a questão da redução, né, em até 60%, podendo chegar até zero, para o transporte de passageiros, urbano de passageiros. E esse ponto foi um avanço conquistado pela Frente do Transporte, né, que a gente tem a satisfação de presidir na Câmara Federal, e hoje a presença do presidente Rodrigo se comprometendo em manter essa questão no texto da reforma tributária no Senado, nos enche de esperança de que vamos ter aí um sistema tributário menos caótico, com um olhar mais voltado para o social, apoiando aí o transporte, né, na verdade apoiando o passageiro, que é quem é o usuário desse transporte. E por fim a questão da desoneração da folha, né? Temos uma proposta que já está tramitando, que precisa ser aprovada, que leva até 2027, né? Até que a gente possa ir no marco regulatório e também na aprovação definitiva da reforma e as suas transições, acompanhar essa questão da evolução, da participação mais efetiva de subsídios, de fortalecimento para que o transporte seja mais eficiente para o brasileiro. Certo é que tanto o usuário quanto todo o meio empresarial,
quanto o governo já tem essa visão clara, né, dos custos do transporte e da necessidade de manter o sistema funcionando e melhorar, é o grande objetivo. Podcast do Transporte. Para amarrar este primeiro programa, vamos trazer um especialista reconhecido e respeitado por todo mundo sobre rodas, presidente honorário da União Internacional dos Transportes Públicos, a UITP. Estamos falando de Jurandir Fernandes. Pedimos para ele comparar o grau de consciência dos gestores públicos políticos, governantes, empresas e sociedade civil, como pensam o transporte coletivo urbano. Eu acho que os gestores públicos em geral, vamos colocar o nome aos bois, os prefeitos, os governadores e os seus legislativos, hoje têm plena consciência de que o transporte urbano é um direito essencial. Não vou nem repetir tudo aquilo que nós já sabemos, mas olha para isso. Então, estão todos convencidos, e a pandemia foi uma crise que agudizou tudo isso e ensinou que é fundamental você dar amparo. Então, as cidades estão olhando com a forma de subsídio. Subsídio para o passageiro. Ninguém está falando de subsídio para o empresário, é subsídio para o passageiro. Então, essa mentalidade mudou. Mas na hora que você pega o dinheiro público e dá de subsídio, vem também uma cobrança de responsabilidade. A população, ela paga impostos. O subsídio não sai do nada. O prefeito que está deslocando recursos para subsidiar o transporte também vai exigir mais qualidade. Ele não vai lavar mais as mãos. Não, eu faço a concessão, dou uma tarifa e o empresário, o operador que se vire. Não, hoje o conjunto todo está vendo isso. E você viu a fala do presidente do Congresso Brasileiro, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma fala de consciência desse processo, o que nos deixou muito animados. O país, então, está mudando nesse sentido, mudou nesse sentido, agora é questão de botar em prática. Porque uma coisa é verdade. Primeiro, você tem que ter uma vontade política, você tem que querer, como nós falamos no início, mas também você tem que ter recursos para isso. E a nossa base orçamentária, tanto nacional quanto dos outros estados e municípios, é uma base muito amarrada. 95% do orçamento da União, ele é comprometido, ele é não discricionário. Então nós só temos 5% de facilidade de mexer na questão do orçamento nacional. Alguém pode perguntar, mas então o que vocês vão fazer? Não, vamos buscar outras fontes. O governo federal, a princípio, estadual também, vai passar a ter nessa margem apertada, nesses 5%, mais uma rubrica, mais uma aba, mais uma planilha que vai ser anual e eterna. Os governos estão satisfeitos com isso ou eles estão já pensando em como é que vão se acomodar? Eu acho que essa vai ser uma grande discussão, assim como está sendo a discussão da reforma tributária, né? Todas essas reformas, elas mexem com o equilíbrio reinante, mesmo que esse equilíbrio seja injusto, né? Nós temos hoje uma das piores legislações tributárias do mundo, mas mesmo assim para mexer é difícil. Então, como mexer nessa estrutura orçamentária totalmente amarrada vai requerer debates. Então, nós temos que buscar, dentro daquilo que já é arrecadado, ou aquilo até que já é obrigatório, uma forma mais inteligente de uso. Como eu citei aqui, vamos usar a CID não mais para ficar fazendo equilíbrio de preço da gasolina, porque muitas vezes o governante faz isso. O petróleo aumenta lá fora, tem que aumentar o custo da gasolina aqui, ele dilui o preço da CID. Mas então a CID virou um mecanismo de preço? Não, vamos respeitar o que já existe. Bom, nós vamos ter uma luta bastante séria, bastante difícil, mas eu reafirmo a você, o nível de consciência hoje, tanto dos governantes quanto de todos os gestores públicos, é muito maior do que era 10, 12 anos atrás, nesse aspecto. Este foi o primeiro programa da cobertura do podcast do transporte para o Seminário Nacional da NTU. Nas próximas 2 semanas, voltaremos com mais 2 episódios especiais sobre o Seminário NTU, trazendo assuntos muito importantes para a mobilidade urbana, como os ônibus elétricos, a tecnologia dos transportes, meio ambiente urbano e muito, mas muito mais. O podcast do transporte é um produto do Diário do Transporte da OTM Editora, apoio institucional da NTP, com produção da Toda Onda. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte.
Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Chequio, software especialista em vistorias.